vai ser tentar mostrar a maneira de enxergar, à luz da Bíblia, se realmente eu nasci de novo ou não. Porque sem isso, nós não vamos ser, de fato, famílias fortes, igreja forte, crente forte, casal forte, solteiro, nada. A vida vai continuar do mesmo jeito, sem mudança. Porque é Cristo Jesus que vai construir essa ponte. É Cristo Jesus que vai fazer com que eu possa fazer isso aqui que o sábio Salomão coloca no livro de Provérbios. Eu tenho um amor muito grande por Provérbios. Eu tenho o privilégio de ler Provérbios todos os dias, um capítulo de Provérbios, e eu vejo quantos erros eu faço, meu Deus. Mesmo lendo esse livro, quantas bobeiras na minha vida. Mesmo lendo, é uma luta constante. Então Salomão, claro que teve sua vida, sua história, aprendeu com seu pai, com os generais que cercavam ali. Eu fico imaginando o privilégio que Salomão teve de ouvir os sábios do conselho de Davi, os sábios com qual ele podia conviver, ver o pai, analisar, ver a vida de Israel. Você imagina, e ele traduz isso aqui. E o capítulo 15 ele é fenomenal de Provérbios, porque ele traz uma questão muito forte do indivíduo insensato. Ele faz uma coisa na linguagem poética aqui que nós chamamos de paralelismo. Ele faz uma comparação, um lado negativo e positivo, positivo e negativo, positivo e negativo. E ele vai dizendo aqui para nós, nos textos que nós iremos trabalhar com esse tema de construção de pontes, do processo de comunicação, que entre homem e mulher é um desastre, é uma dificuldade. Isso aqui a igreja já sabe, não é? De que os homens é aquilo tudo, não é? Ele sintetiza tudo, não é? De repente viver um congresso desse aí, que o pastor Rogério conviveu, ou os homens quando participam de alguma coisa, a esposa, eu digo isso, a minha esposa sempre pergunta, como é que foi, Sandro? Eu digo, olha, foi maravilhoso. Quando eu digo que foi maravilhoso ou que foi bom, eu estou dizendo, foi legal, começou no horário, eu estou dizendo tudo isso só com esse maravilhoso. Só que ela quer ouvir mais, ela quer ouvir os detalhes. E aí começa a guerra, meu filho, porque parece que os homens são treinados para dizer só sim, não, tal. E as mulheres são ávidas para ter o todo, quer saber detalhe, a cor, o vento. Às vezes alguém partilha uma coisa comigo, assim, eu converso com Girlei, aí a mulher é muito aguçada, né? Então ela pergunta coisas lá, de detalhes, eu disse, olha, isso aí eu não sei, a pessoa não me falou, aí tem que falar com a pessoa. Mas são coisas que o universo feminino precisa, e nós homens somos terríveis, terríveis. Portanto, santas mulheres, eu acho que as mulheres, primeiramente, são heroínas. Eu admiro muito assim, as mulheres, porque além de todo sofrimento que passa na vida, de ser muitas vezes espizinhada, maltratada, as mulheres muitas vezes desvalorizadas, as mulheres muitas vezes usadas como objeto, né, dos delírios malucos masculinos, terríveis, né? Diabólicos, né, que olham a mulher como um objeto, como uma escrava, como uma serva. Nós falamos isso na semana passada. E aí independe se é uma mulher casada ou solteira, todas sofrem essa pressão de imposição. Eu acho que as santas têm que desenvolver ainda mais esse processo de orar pelos homens, para que mudem, que tenham um coração aberto, sensível à pessoa de Jesus, para que haja transformação de fato. Só Jesus. O texto de Provérbios nos diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira, fica brabo. Resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Esse versículo aqui é claro, olha, meu filho, é lindo na igreja, né?
Está bonito, quietinho, comportado, bonito, arrumado. Tem até aquelas histórias assim, mamãe, vamos mudar para a igreja, porque lá na igreja papai é um santo. Já ouviram essa história, né? Tudo bonitinho. Mas saiba, o Deus daqui, Ele enxerga você lá também. Enxerga em qualquer lugar. Me enxerga, Ele enxerga. Ele sabe quem eu sou e sabe quem você é. Ele sabe das nossas mazelas. Então ninguém foge do olhar de Deus. Isso é uma coisa que deve gerar no meu coração temor e tremor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E então terminamos o versículo 4 dizendo, vamos ler juntos o versículo 4? Olha que texto lindo. A língua serena é o quê? Árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. E eu fico imaginando quantos irmãos aqui estão realmente quebrados por uma palavra que às vezes ouviram, por algo que foi dito. Meninos, meninas, homens, mulheres, irmãos e irmãs, casais, solteiros, estão lá carregando essa dor. Eu entendo perfeitamente que a comunicação na família, na caminhada, ela é fundamental. Em qualquer relacionamento, para os solteiros, é fundamental ter, de fato, uma boa comunicação. E se não tem, começar a treinar isso, começar a falar, ouvir, trabalhar, é fundamental para um relacionamento familiar saudável. Uma comunicação eficaz, tranquila, produz vida. É como diz aqui, ó, é árvore de vida, ela traz alegria, ela promove liberdade dentro da casa. Diante da história que nós viemos, nossas famílias, de onde você veio, como foi criado, é entender que Jesus, ele é aquele que muda a história. Eu não preciso levar para a minha vida, para o meu decorrer de vida, aquilo que eu sofri na minha vida, na minha história. Talvez tenham pessoas aqui que sofreram, nunca receberam um abraço do pai. Pode ter acontecido. Nunca ouviram a mamãe dizer assim, filho, eu te amo. Nunca receberam um beijo do pai. Nunca receberam uma palavra boa do papai e da mamãe. E carregam isso durante a vida. E muitas vezes entra no casamento, por isso a importância de treinar antes do casamento. É importante vivenciar um curso como esse, Casamento Nota 10, porque nós não investimos nisso. Nós investimos na nossa profissão, investimos em tanta coisa, mas nós não investimos nos relacionamentos. E por isso nós sofremos muito. E a pergunta é, como é que eu posso construir pontes na minha família? Já que hoje está drástico o negócio. Eu não falo com meu pai, não falo com minha mãe, não falo com meu marido, não falo com a minha esposa. Para os casais, muitas vezes entram já para ver televisão, aí hoje com uma chuva de coisa que tem, ninguém fala mais, ninguém conversa mais, e é todo mundo lotado de atividades, e a pergunta é como fazer isso? Como construir um relacionamento familiar saudável? Como ter amizades saudáveis? Porque fora o casamento, nós começamos a conviver dentro da igreja, tratando um com o outro. E muitas vezes a nossa comunicação um com o outro, muitas vezes pode ser arisca. Talvez tenhamos irmãos aqui que não se falam com o outro, um vexame, uma vergonha, e a minha oração é que o Senhor promova a quebra disso em nome de Jesus, e que possamos expressar amizades e construir pontes. Talvez tenhamos irmãos aqui que vira a cara para o outro, não fala com o outro. Chega alguém e não conversa, não diz nada, e achamos que isso é vida cristã. Não é. A pessoa de Jesus, ele construiu pontes para que eu possa estar ligado, e agora na linguagem moderna, linkado, pode dizer isso, linkado? Linkado um com o outro, ligado, perto, para ouvir, ser sensível. Você construir pontes. Como é que eu posso viver essa realidade? Então, primeiramente, dentro da nossa casa, nossa família, precisamos criar um ambiente acolhedor. Ih, pastor, é brabo isso. Ambiente acolhedor. Quando nunca tivemos.
Eu me lembro quando era pequeno, o que eu mais gostava era de brincar com meu irmão. Meu irmão era mais velho que eu, mais velho que eu, 6 anos, e eu adorava brincar com ele. Brincava. E como eu tinha a diferença de idade, ele não queria muito brincar comigo, porque eu era bem mais novo que ele, 6 anos. Mas na medida que eu fui crescendo, aí ficamos mais juntos. Minha mãe vendia Avon. E eu me lembro disso, assim, que nós pegávamos as caixas da Avon, ele ficava de um lado de uma porta, eu ficava na outra porta, e eu tinha um caminhãozinho com 12 botijões de gás, assim, o meu caminhão. Aí eu dava 6 para ele, ficava com 6, e mais bolinha que nós fazíamos, e era guerra, um ambiente familiar, era guerra e era muito legal aquilo. Mas eu me lembro que teve uma tarde, que nós começamos a jogar e a coisa foi ficando braba, e começou a pegar chinelo, que chute, e jogando no outro, e pega, e meu irmão levanta um pano branco, que era da paz. Ele levanta um pano branco. Quando ele levanta esse pano branco assim, ele se levanta da trincheira, que eram as caixas da Avon, eu rebolo um negócio lá, eu não sei se foi o botijãozinho, mas meus irmãos, aquilo bateu na testa do meu irmão, assim, ó. Pá! Nossa, mãe. Aquele homem virou o incrível Hulk. Saiu derrubando aquelas caixas. E a nossa casa eram 3 portas assim, e o corredor de lado. Ele saiu de onde estava, passou pela primeira, e eu correndo na frente, e ele atrás. E aí eu peguei o corredor todo e fui em direção à cozinha. Nesse dia o que aconteceu foi que as portas, não sei se os irmãos já pegaram aquelas casas, que era uma porta que era embaixo aberta e em cima fechada. Pegaram essa porta assim? Aqui assim? Meu amigo, na hora que eu passo, eu fecho a porta. Pá! Eu só escuto Samuel atravessando a porta. Quebramos a porta. Pá! Já foi uma confusão lá em casa. O ambiente construído aqui foi horrível. E foi um negócio sério, porque quebramos, ele ficou machucado, pobrezinho. Papai chegou e resolveu esse conflito entre os irmãos da seguinte forma. Chegou, a mamãe contou para ele do que aconteceu entre os irmãos, todo um lá num canto no outro, não falavam um com o outro. Papai disse, já quebraram a porta da cozinha, e a casa era grande, eu morria de medo da casa porque ela era alta, e parecia assim uma igreja, na minha visão de criança, né? Então era bem alta, e eu morria de medo, e lá no final tinha barata, né? Eu digo, meu Deus do céu, para completar. E papai disse, ó, vocês 2 vão dormir na cozinha, vigiando. Meu Deus, 2 meninos vigiando lá o portão. Aí eu me lembro, colocamos o colchão e era eu reclamando. Até hoje meu irmão fala disso. Aí eu boto o colchão lá, ele bota do lado e nós fomos vigiar a casa. Nesse momento dessa confusão nossa, gerou uma amizade, porque uma amizade ainda maior. Voltamos à paz, né? Porque estavam os 2 ali, não tinha jeito mesmo. Terminamos rindo e eu só ouvia papai dizendo assim, pare com essa coisa aí, senão vão voltar para a cama. Só que ninguém queria mais, já estava lá. Foi muito legal essa experiência, muito legal. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, irmãos, nós não fazemos isso. Hoje está muito difícil, eu fico pensando na geração do celular, como é que esses meninos vivem, como é que hoje cada um com o seu celular, cada um por seu canto, essas brincadeiras acabam, essa convivência acaba, e no mundo adulto piorou, porque eu chego em casa, irmãos, tenho que resolver tanta coisa por aqui, é mandar mensagem, é fazer isso, é às vezes parar para ver bobeira. O Instagram é muito, muito interessante, você começa a ver o Instagram, e se você gosta da coisa, meu amigo, eu gosto muito de cachorrinho, então que passa, aí começa a passar os cachorrinhos, e cada um mais inteligente do que eu. Quando eu vejo, é tempo. Por isso uma coisa que Girlei me ajudou e hoje eu faço, é colocar tempo tem um recurso no celular que você estabelece um tempo para cada coisa. Então, pode fazer, né? Então eu boto para o Instagram um tempo, então é 30 minutos, é 20 minutos, porque senão você passa muito tempo nisso. E quando chega aquele momento, trava tudo e só no outro dia para renovar. Então é muito legal porque ele disciplina. Mas hoje, como criar um ambiente acolhedor, se nós todos somos individualistas? Todos nós estamos cada vez mais fechados. Como posso ter um ambiente seguro e acolhedor? Como posso manter minha família confortável? Como posso expressar meus sentimentos? Tem pessoas, homens e mulheres, que não podem expressar os sentimentos. Tem mulheres que são convencidas a ficarem absolutamente caladas. Não dizer nada. Não pode chorar. Se está na TPM, não pode ficar ali sensível. Não pode sofrer, não pode nada.
Porque muitas vezes o marido às vezes até diz, não, você é de Jesus, então você suporte. Meu Deus, não é desse jeito, meu filho. É essa sensibilidade que nós precisamos ter para viver e conviver num relacionamento familiar sem julgamento e sem crítica. Às vezes tem esposa que não pode abrir mais nada para o marido porque sabe que vai ser criticada. Sabe que vai ser tolhida. Isso é a esposa, isso é no trabalho. Talvez você não seja casada, mas no trabalho não pode falar nada porque vão bater. Ou solteiro aí não pode dizer nada porque não vai sofrer. Em nome de Jesus, que o Senhor promova ambiente acolhedor, onde de fato a resposta branda venha a ser o ponto central da minha casa e da sua casa. Que possamos treinar, ter uma palavra branda. Ter uma palavra que gere consolo e conforto. Você já teve em alguma situação que a palavra branda apaziguou uma situação de crise? Eu poderia contar várias aqui para os irmãos. Onde, de repente, uma palavra branda mudou a história. Conquanto que muitas vezes queremos bater, levou, ninguém leva desaforo para casa. E aí começam os conflitos, começa a guerra. Isso dentro de casa. E é um inferno terrível. Uma coisa nessa realidade moderna, para viver isso aqui, que a língua dos sábios adorna o conhecimento, esse ambiente construído da maneira como se deve, é algo que eu quero colocar em prática na minha vida. Que principalmente no casamento, mas isso aqui para os solteiros e para todos é importante. Nessa geração e nessa realidade de hoje, pratique a escuta atenta. Isso é terrível. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passo quase todo dia. Girlei fala comigo e eu estou aqui. Eu digo, Então, Sandra, eu queria... E não paro para olhar para ela. Não paro para dar atenção. Isso na vida comum do lar. Isso na vida pessoal minha e sua. Ninguém para mais. Nós não olhamos mais para o outro. Nós não falamos mais com o outro, nós não mais olhamos nos olhos, nós não nos importamos, nós não damos atenção para o outro. E quem está do seu lado, para construir uma família legal, isso é fundamental. Fundamental. De olhar, de analisar, de prestar atenção, de ficar atento, de ouvir o outro, contato visual. Sem interrupções, sem mostrar desinteresse pelo que o outro, às vezes o outro, eu já perdi de ouvir coisas boas da minha esposa por essa minha atitude de não prestar atenção, já aconteceu. Às vezes ela queria compartilhar algo e eu não estava olhando, não estava prestando atenção, ou não quis prestar. Isso é terrível, isso é terrível. E a minha oração é que Deus mude isso no meu coração a cada dia. E a minha oração é que Deus, o Espírito Santo de Deus, mova o coração de cada homem aqui. E para os solteiros, põe isso de dizer, eu não vou fazer isso. Eu vou cuidar daquela que o Senhor Deus há de mandar para mim. E as meninas, eu vou também prestar atenção naquele que o Senhor Deus há de mandar para mim. Porque eu acredito nisso. Construção de pontes. Outra coisa importante aqui, quando eu olho para esse texto, que a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito, é não levar palavra acusadora. Mas isso aqui é você que está fazendo isso. Isso aqui é porque você não presta atenção. Isso aqui é consequência disso. Ao invés de uma palavra que acolhe, ao invés de uma palavra de dizer, nós poderemos pensar nisso aqui. Nós poderemos juntos construir isso aqui. Isso é quase utópico para a realidade de hoje. Porque nós achamos que ser crente é somente aqui na igreja, mas não é não, meu filho. Ser crente é em todo lugar, onde eu estiver. Viver uma vida com Cristo não é somente aqui, mas é aqui no trânsito, onde for. Qualquer lugar. Eu me lembro uma vez, saí aqui da igreja, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Saímos da igreja, estávamos indo para casa, e eu ando devagar, eu não corro.
não corro, eu ando leve. E eu me lembro que eu só vi um carro buzinando atrás de mim, o carro buzinando, e o caba vinha lotado, queria passar, e eu no meio, na faixa lenta, porque tem a esquerda, se quer correr, né, os Fittipaldi vai lá para o outro lado, para a esquerda. Quem quer andar direitinho, anda ali no meio, e eu andando, e o moço buzinando, até que o sinal na Bernardo Vieira parou. E quando paramos de lado, o moço ficou brabo, já ia falando assim, e começou a dizer, mas pastor Sandro, era um membro aqui da igreja, pastor Sandro, eu digo, irmão, Deus abençoe, muito bem, brabo, cara. Oh, é bom ver essas coisas assim, né? Você vê, então é em todo canto, meu filho, é em todo canto. Não é somente aqui não. Então construir pontes é em todo lugar. Sabe aquele moço que amanhã você vai ver lá no teu trabalho, que é um caso, construir pontes. Sabe por quê? Porque você é um servo de Jesus, você é uma serva de Jesus. Ah, pastor, se eu não conhece fulano, começa a orar, porque essa criatura está aí para exatamente Deus coloca essas figurinhas aí, para nos humilhar mais ainda, para que nós venhamos a nos humilhar diante dele, dizer, Senhor, tenha misericórdia do teu servo, tenha misericórdia da tua serva, porque eu quero construir pontes com essa criatura, é ele mesmo e ela mesma, meu filho. Ah, pastor, o senhor não conhece meu marido, menino, esse moço é terrível, se eu for contar do meu marido para o senhor vai chorar, pode até ser, mas o Senhor é capaz hoje, de promover mudança nesse coração, se essa pessoa tiver de fato conhecido Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo é o fundamental nesse processo todo. Quando nós não conhecemos a Cristo, vamos continuar do mesmo jeito, insensíveis, azedos, ruins muitas vezes, não amigos, tiranos e distantes de Deus. Conhecer a Cristo faz toda a mudança na vida. Conhecer a Cristo faz toda a transformação nessa jornada. Conhecer a Cristo faz com que eu, mesmo que tenha sido criado tímido ou insensível com o outro, a ter um pouco de sensibilidade com a dor de quem está do meu lado. Sentir a dor do outro. Por isso, seja simpático, respeitar a diferença, respeitar que todo mundo não precisa ter o mesmo pensamento que eu, respeitar que muitas vezes o homem ou a mulher, às vezes tem um pensamento diferente, mas ter respeito nessa vida na qual nós estamos. Eu acredito que para viver essa realidade de construção de pontes no ambiente familiar, é fundamental conhecer, sem Cristo, eu nunca vou ter capacidade de ter uma resposta branda. Sem Cristo, eu nunca vou ter uma língua que adorna o conhecimento. Sem Cristo, eu não vou estar nem aí em saber que Deus está vendo, porque eu não estou nem aí para Deus, porque eu não conheço Deus. Sem Cristo, é impossível ter uma língua serena. Cristo Jesus é aquele que é manso e humilde. É aquele que disse, aprendei de mim. É aquele que deixou para os seus discípulos, no dia ali que ele é assunto aos céus, ele disse, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina esses discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E guardar as coisas que o Senhor ensinou, é exatamente isso que nós não queremos. Eu quero é viver do meu jeito e acabou. Quero ter melhoria no meu relacionamento. Olhar fixo, atenção, amar, cuidar, tempo de qualidade precisamos ter. Não é um tempo que é feito, aproveitar o tempo, sentar, conversar. Eu acredito que isso promove alegria no relacionamento. Amém?
E olhando aqui para Provérbios, eu queria somente apontar para algumas questões importantes para nós aqui. No versículo 1, lembrar que a resposta branda, ela apazigua a raiva. O caba brabo. O caba chegou brabo, ou a moça chegou brava. Palavra branda. Tenta fazer. Colocar-se diante de Deus. Pedir a misericórdia de Deus. Palavra branda. A língua áspera gera conflito. Vai gerar confusão. Se não pode, segura. Ora a Deus. Conta até 10, 20, 30. Tem gente que diz, não, pastor, já conta quase até 50. Ou a 100. Para não ficar naquela briga constante. O versículo 2, ele vai falar sobre uma linguagem do sábio. Verso a linguagem do tolo. Quem eu sou, sábio ou tolo? Ser sábio, ter conhecimento, entender as coisas de Deus. O sábio, ele transmite conhecimento. O sábio, ele edifica. Enquanto o insensato, ele só espalha. Ele só bate. O insensato é aquele que não traz alegria para nada. O insensato é aquele que destrói. Quantas pessoas estão vivendo realmente num lar destruído? Ou quantas pessoas estão com o coração destruído agora mesmo? Porque alguém massacrou, alguém bateu, alguém falou. Alguém acusou. Alguém não valorizou. Alguém não apoiou. Alguém não cuidou. Mas como é lindo ver aqui esse provérbio, porque diz assim para mim e para você, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Guarda no teu coração, homem ou mulher, você que está aqui hoje à noite, que talvez tem sofrido e tem passado por toda essa situação de drama na vida, saiba, o Senhor é aquele que contempla o meu e o seu coração. Eu e você não estamos isentos do olhar dele. E o nosso Senhor, ele é especialista em restaurar uma nova história, uma nova caminhada, uma nova vida. Há pessoas que querem de fato espalhar palavras de morte, de tristeza, de derrubar o outro. Mas a nossa oração é que a minha língua, a partir de já, venha transmitir vida e serenidade para a honra e glória do Senhor. Que a minha língua, ela não venha com ninguém, principalmente com os da casa, com a esposa, com os filhos, ou com o esposo e filhos, de ser aquele que destrói, que quebra. Portanto, iremos sair para os nossos lares hoje, desafiados a algumas coisas. Eu e você. Amém? Anota aí. Eu e você. Tentar cultivar um ambiente, talvez nem, pastor, isso é utopia, pastor, isso não existe, isso é um sonho. Anota pelo menos, tenta cultivar uma casa, um ambiente, onde a comunicação seja marcada pela gentileza e bondade. Ser gentil, ver o outro, cuidar do outro, apoiar o outro. Ser um cavalheiro, não ser um cavalo, mas ser um cavalheiro, que cuida, que elogia, que abençoa, que canta para a moça, que canta para o moço. Ah, imaginou aí, ó, você como marido aí, maridão, chegar e começar a recitar uma poesia para sua esposa. Nossa Senhora, é benção demais, não é não? Contar, cantar para ela, falar para ela, e ela chegar e começar a elogiar você, animar você, dizer como você está bonitão hoje. Talvez até o moço se assuste assim, puxa, o que aconteceu? Não, foi a palavra de Deus movendo meu coração. Pode acontecer. Chegar feliz no trabalho, amanhã, chegar feliz onde você vai estar, independente se você é casado, solteiro, mudar o coração. Eu sei que é impossível fazermos isso humanamente,
mas o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele é capaz de mudar a minha linguagem e a sua. Ele é capaz de mudar o meu temperamento e o seu temperamento. Ele é capaz de mudar e começarmos a dar passos significativos para isso. Para isso, busque sabedoria de Deus. Busca sabedoria para viver essa realidade com os filhos, com a família, de acordo com esses princípios da palavra, de discipular os filhos, de andar com amor e firmeza, de poder guiar dentro de casa da maneira como a palavra de Deus, assim ela me exorta e lhe exorta. Amém? Tem solteiro aqui? Cadê os solteiros? Levanta as mãos, solteiro aqui. Palavra para os solteiros, para os solteiros aí. Orar a Deus para buscar um cônjuge, esposa ou esposo. Interessante isso. Nossa oração é essa. Estava falando ali com o irmão Cirilo e dizendo assim, pastor, graças a Deus por essa semana da família, para ver se os solteiros se despertam. A igreja diz amém? Irmão, se desperta. Ele disse, é tão bom, porque eu tenho a esposa, a irmã Miriam está enferma, nós precisamos estar orando por ela, mas os filhos estão lá cuidando, ele está dando apoio. E é assim, quando você tem a sua esposa, se sofrer, os filhos chegam junto, estão lá cuidando. Eu me lembro quando eu era Sarinha pequenininha, ela tinha uma moranguinho, era um bonequinho preferido dela, uma moranguinho assim, bem cheirosinha. Aqueles moranguinhos perfumados, uma bonequinha. E quando eu adoecia, eu me lembro que ela pequenininha, subia na cama, ia para perto de mim, me abraçava e botava um moranguinho no meu nariz, assim. Eu achava tão bonitinho aquilo, apertava lá um moranguinho. Mas se eu fosse solteiro, como é que iria ter? Nunca ia ter um moranguinho. Portanto, para os irmãos solteiros e solteiras, procurem um cônjuge que compartilhe da mesma fé, dos mesmos valores, construindo um relacionamento baseado em amor e reciprocidade, cuidado mútuo. Não caia no canto da sereia. Então não vá, luta por isso. Segundo, mantenha uma pureza diante de Deus. Fundamental isso. Até o casamento. Guardando corpo, mente para o Senhor. E em terceiro, buscando o crescimento pessoal e espiritual, preparando-se para esse momento. Igreja, vamos orar para que chegue logo em nome de Jesus, amém? Essa bênção em nome de Jesus, amém? Como é possível isso? Olhando para Jesus. Sem Jesus é impossível. É impossível viver isso. Jesus Cristo é aquele que nos dá a condição de poder ter a resposta branda, desvia o furor. Como é que olhando para Jesus. Lembre que Jesus disse lá, vamos estudar agora na escola dominical, o Sermão da Montanha. E no Sermão do Monte, é interessante que Jesus diz, se alguém bater na face direita, faz o quê? Dá outra. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir uma capa, dá a túnica. Jesus, ele ensina isso o tempo todo. Nada é nosso, tudo é de Deus. Nós iremos aprender esses valores no Sermão do Monte. Cada domingo de manhã nós vamos aprender mais e mais sobre Cristo. Lembre que a comunicação de Jesus era marcada por compaixão, por graça, por bondade, por compreensão. Lembram da viúva de Naim? Lembram dessa história? Onde o filho dela morre e vê e percebe a compaixão de Jesus. Ela não tinha mais ninguém. E o que é que Jesus fez com ela? Traz a vida. Vê a compaixão de Jesus o tempo todo nos evangelhos. E nós somos discípulos de quem? Podemos ser discípulos da igreja ou da religião. Não vai funcionar. A vida cristã só vai funcionar se eu for discípulo de Jesus.
A vida cristã só vai funcionar, não é porque eu vou ter um diploma da escola de pastores, ou porque eu fiz isso, ou fiz aquilo. Negativo. A vida só vai funcionar se eu for discípulo de Jesus. A palavra branda só vai estar nos meus lábios se eu for discípulo de Jesus. Língua com sabedoria só vai funcionar se eu for discípulo de Jesus. Se eu não for discípulo de Jesus, é impossível ter isso. Seguir o exemplo de Jesus certamente me faz viver esses princípios estabelecidos aqui em Provérbios, capítulo 15, que Salomão escreveu isso aí, há tanto tempo. Como é que eu vivo isso aqui? Sendo discípulo de Jesus. E a questão é, sou discípulo? Se eu sou discípulo, tenho compaixão. Se eu sou discípulo, eu amo o próximo. Se eu sou discípulo, eu não falo agredindo ninguém. Se eu sou discípulo, eu tenho prudência no meu falar. Se eu sou discípulo, eu amo, eu cuido e eu valorizo. Que Deus constitua aqui no nosso meio irmãos e irmãs, crentes, que queiram de fato ser discípulos de Jesus. Que cultive sua casa a boa palavra. Que possa ter resposta branda. Que possa ser uma língua com sabedoria. Que não queira impor nada sobre ninguém, nem discriminar ninguém, nem bater em ninguém, mas que possa ser uma língua serena, onde a verdade e o amor, de fato, tomam conta do meu coração e da minha casa. Que Deus nos ajude a isso.